Eu quero fazer com vocês uma espécie de desafio. E se o narcisista quem te enganou não foi um erro da natureza, mas sim um resultado de milhões de anos de evolução? E se a mentira e a manipulação forem apenas táticas de sobrevivências tão antiga quanto a própria espécie humana? O psicólogo evolucionista David Buss tem uma teoria chocante. A manipulação é um instinto. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, sobre a evolução do narcisista, fique conosco após o sinal da vinheta. A primeira vantagem da psicologia evolutiva, ela é totalmente brutal. A natureza, ela não se importa com a moralidade, ela se importa com a sobrevivência e a replicação. O psicólogo evolucionista David Buss, ele argumenta que na competição ancestral por parceiros e recursos, a honestidade não era uma arma muito propícia para a época, mas sim uma grande desvantagem. O ancestral, na maioria das vezes, que fingia ter mais status, exagerar suas conquistas e habilidades e esconder as suas fraquezas, ele tinha muito mais probabilidade de acasalar, aumentar o seu poder e o seu status entre as tribos. O psicólogo David Buss, ele argumenta em uma tese que o narcisismo ele é totalmente genético, ou seja, o ser humano ele tem uma mente que é totalmente primitiva e dentro de certas condições o narcisismo foi necessário para que o homem pudesse se consolidar como uma espécie que luta pela sua própria sobrevivência. E isso não é uma espécie de, vamos dizer assim, romantizar o narcisismo, mas sim que no começo da evolução, não somente dos seres humanos, mas de todas as espécies, todos os seres vivos, eles têm uma capacidade totalmente intrínseca de lutar e manter a sua própria espécie. E com o ser humano não foi muito diferente. O interessante é que, de acordo com os padrões de hoje, nós acreditamos que o narcisismo ele é uma mente totalmente maquiavélica e patológica, né? Ou seja, tem alguns seres humanos de hoje que é movido com esse software, vamos dizer assim, muito mais antigo, que trabalhava como uma espécie de evolução e permanência da natureza humana e que hoje nós não precisamos mais, né? Hoje em dia nós somos seres que vivemos nas cidades, somos cosmopolitas, na verdade, não estamos mais nas savanas, né? E todo mundo pode ter o seu lugar ao sol. Mas o interessante é que David Buss parece que ele se remete muito, né, ao pensamento de Arthur Schopenhauer, como que se a mente humana, na verdade, ela não está desvinculada da sua própria natureza. Na verdade, o pensamento que temos hoje é um pensamento totalmente moderno. Nós não lutamos mais, por exemplo, para nos preservar. Mas há várias correntes de pensamento que contrariam essa tese de David Buss. Mas como David Buss, estudando, na verdade, os povos antigos, ele conseguiu chegar, por exemplo, a defender essa tese. Ele percebeu que o love bombing, né, que as pessoas hoje têm, que os narcisistas, na maioria das vezes, se utilizam para conquistar, é uma arma, por exemplo, apenas com uma visão que é totalmente moderna, mas com software totalmente antigo, na verdade, para exibir falsos recursos e garantir um parceiro, ou seja, a necessidade de procriar, né, e manter a sua própria espécie. O interessante vemos que dentro da mente do narcisismo, ele controla para não ser controlado. Então, vemos que dentro da própria tese, né, de David Buss, ele diz o seguinte, que esse é o instinto mais antigo da espécie humana. Para a mente ancestral, o mundo é um lugar perigoso. Qualquer um que não esteja sob seu controle é uma ameaça potencial. Ou seja, se o ser humano ele não controla, ele tem a capacidade muito maior de ser
totalmente controlado. Então, o ciúme patológico, a triangulação e o isolamento são as reações emocionais mais utilizadas, na verdade, para manter o gerenciamento de recursos. O manipulação, na maioria das vezes, ele vai te isolar, né, por exemplo, da sua família, né, dos seus amigos e dos seus familiares, para ele não poder te perder e ele manter o seu domínio. Então, de acordo com a própria tese de David Buss, por mais que haja contrariações, né, é uma tese que ele defende que o ser humano, certas pessoas, né, que ela se utiliza dessa mentalidade para manter a sua espécie. Tem um filósofo do século XVII, Lametrie, ele diz o seguinte, que certas pessoas, principalmente pessoas que têm um traço totalmente narcísico e patológico, essas pessoas deveriam ser estudadas antes de ser, por exemplo, encarceradas, porque certos tipos de pessoas, na verdade, não deveriam viver, por exemplo, em comunidade. E esse tipo de filosofia que Lametrie elabora está no período, na verdade, do iluminismo e do positivismo, do qual que eles tentam dissecar o comportamento humano e ver que o comportamento humano não se baseia numa espécie de uma alma que o ser humano tem, mas sim de algum fator genético, né, que controla o seu comportamento. Então é por isso que é necessário o homem conhecer a natureza do narcisista e do manipulador. Mas antes de continuar com o tema de hoje, se o nosso tema é totalmente relevante para vocês e se faz algum sentido, por gentileza, se inscreva no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê um joinha. Tá? Nós publicamos nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas, às 20 horas. E se o nosso tema for totalmente relevante, por gentileza, dá um like, nos ajude, que o canal é bem pequenininho. Mas eu quero continuar, tá, com o tema de hoje sem me delongar muito. Mas o interessante é que, falando dentro dessa tese de David Buss, ele fala o seguinte, que o narcisista ele trabalha com uma espécie de corrida armamentista, né? A sua intuição é um detector evolutivo, ou seja, como o narcisista ele é movido por um software antigo, nós também, mediante as nossas intuições, nós também temos esse software antigo e primitivo, que significa, por exemplo, uma detecção que o manipulador, na maioria das vezes, ele tem. E nós conseguimos captar. Mas só que esse detector que nós temos é totalmente evolutivo. São os nossos instintos, dos quais nós não damos muita atenção para eles, né? Então, interessante que, por exemplo, se algumas pessoas são evoluídas para enganar, também somos evoluídos para detectar quem engana. Então, para David Buss, né, ele fala isso que isso é uma corrida armamentista, né, que é coevolutiva. Então, a sua intenção, o que ele fala é muito interessante. Sua intenção é aquela sensação de que algo estava errado, também é um instinto de sobrevivência. A sua angústia não é loucura, era o seu detector de mentiras ancestral apitando. Muitas vezes há uma frequência adaptativa para a sobrevivência. Enquanto alguns se utilizam do narcisismo, outros se utilizam, né, da empatia. Mas muitas vezes nós não damos atenção para esse software evolutivo que nós temos, né? Interessante que as pessoas, por exemplo, elas percebem quem são, né, os narcisistas e os manipuladores, porque eles dão sinais. Mas como nós somos totalmente viciados na nossa subjetividade, nós não olhamos esse sinal. Então, muitas vezes você pode perceber o que está acontecendo, mas você não quer acreditar. O interessante é que se você entender a origem evolutiva da manipulação, né, não justificando o abuso do qual eles fazem, né, mas, por exemplo, você tendo o recurso de detectar, você sempre tem que seguir os seus instintos, tá? Então você sempre tem que saber, na verdade, qual foi o primeiro sinal que seu detector evolutivo te deu e do qual você tentou ignorar. Se vocês tiveram uma experiência semelhante com o narcisista e do qual que você não deu
né, importância ao seu insight interior e evolutivo, né, comente aqui nos campos das notificações que eu irei ler com o maior carinho. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo e até a próxima.